Qual é o propósito da sua vida? Eu sempre pensei que esporte, fé e família têm uma parte muito especial na nossa vida. O esporte porque nos desenvolve intelectualmente, fisicamente. A fé porque é a base da nossa vida cristã. Você tendo fé em Deus, você vai se desenvolver teologicamente e vai aprender muita coisa, principalmente a como viver corretamente e tantas outras coisas que nós vamos falar nesse canal. E claro, relacionamento familiar. A família é a base da sociedade. E eu creio que um bom relacionamento entre marido e esposa, um bom direcionamento de educação aos filhos e todas essas coisas que envolvem essas três áreas são importantes para que eu e você tenhamos uma vida plena e abundante, segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela fala sobre esporte, sobre cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, sobre a fé, é claro, e também sobre família. Eu gostaria de compartilhar com você um pouco de como Deus me chamou para o ministério. Desde 2009, quando eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador, eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu sempre quis ver as pessoas recebendo esse amor de Deus e conhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu gostaria muito de usar o esporte para fazer isso, mas eu não sabia como. Lá em 2009, eu não tinha esses conhecimentos, mas Deus estava me preparando para algo muito maior. Durante 3 anos da minha vida, eu vivi convertido lá em Curitiba, 2009 até mais ou menos 2011. Foi quando Deus me direcionou para ir até o Canadá. E o Canadá tem uma parte fundamental nesse meu chamado ministerial. Porque lá eu ganhei uma bolsa de estudos para jogar basquete numa faculdade que eu não queria. Na verdade, num seminário. Eu queria fazer outros tipos de curso, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser empresário, eu queria fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com o ministério, mesmo sendo crente. Mas aí, Deus abriu as portas da Columbia Bible College. Foi a única faculdade que ofereceu o documento que eu precisava para renovar o meu visto, sem eu precisar me comprometer financeiramente com eles. Eu tive 12 propostas de bolsas de estudo. Bolsas assim, desconto de 10%, desconto de 20%, 50%. E eu ia fazer testes em faculdades, recebi essa proposta, mas eles pediam para eu dar um sinal, para eu dar uma parte do dinheiro da matrícula, da mensalidade, para que eles me dessem esse documento, para eu renovar o meu visto, para continuar no Canadá. Isso já em 2012. E a Columbia Bible College me ajudou muito. Eles deixaram eu trabalhar dentro da universidade, na cozinha, lavando louça, servindo, também em eventos especiais da faculdade. Eu também limpei ali o campus e tantas outras coisas que eu fiz, além de estudar e jogar basquete como bolsista. Deus foi me desenvolvendo ali. Eu fui o líder dos dormitórios e também fui o capitão do time, mesmo sendo estrangeiro e não falando muito bem inglês. O Canadá é um país muito aberto. Eles te recebem muito bem, são muito educados. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa cultura, sobre como ir para lá, talvez até contatos, pode me mandar mensagem, a gente vai conversando, eu estou aberto a isso também, a compartilhar. Mas uma coisa que eu não consigo tirar da minha história de ida para o Canadá e de chamado é Deus. E sem Deus eu não conseguiria ir para lá. Eu fui para lá com R$500, só R$500, e eu vivi lá algum tempo. E conheci, nessa faculdade, Columbia Bible College, o Matt, que era o meu técnico de basquete. Ele é missionário de Atletas em Ação. Ele veio até o Brasil em 2009, no momento da minha conversão, e participou de um projeto aqui, parecido com o projeto Comunidade, mas era antigamente num acampamento que a Atletas em Ação tinha. Eu nem sonhava em ir para o Canadá, porque a minha vontade era ir para os Estados Unidos jogar na NBA, mas não deu certo. Lá em 2012, eu comecei a conversar com o Matt sobre ministério, sobre esses desafios que eu tive na vida, e ele me desafiou a buscar servir. E eu servi Atletas em Ação, lá no Canadá.
eu conheci atletas em ação lá no Canadá e através desse conhecimento, o Matt me apresentou para o Rogério, que hoje, 2023, é o diretor nacional de atletas em ação e também faz parte de uma equipe que divulga, que implanta o MEB em outros países. Eu achei sensacional conhecer atletas em ação e como eles trabalham com esporte, juntando a fé e o esporte como uma plataforma de compartilhar o amor de Jesus, de compartilhar Deus. E eu comecei a me achar. Eu falei, puxa Deus, é isso que eu quero. Eu creio que o Senhor está me chamando para isso. Eu fiquei muito feliz. Voltando ao Brasil, eu comecei a servir a igreja local na questão de discipulado, na questão de evangelismo. Nós desenvolvemos o Ministério de Esporte e eu acreditei que Deus estava me chamando para trabalhar com esporte, trabalhar com estudos bíblicos, com o desenvolvimento da fé e também com o relacionamento familiar. Eu creio que os meus primeiros anos não foram fáceis, é verdade, porque eu tive dificuldades de entender um pouco da teologia, dificuldades um pouco de relacionamento e a maneira que eu fui para o Canadá foi muito milagrosa. Eu não consigo tirar Deus dessa jogada. E eu creio que os milagres aconteceram na minha vida por um motivo muito especial, para eu saber que Deus está cuidando de mim. E lá em Mateus 6,33 diz que Ele vai cuidar de mim, com as minhas situações básicas, com as minhas necessidades básicas. Eu entendi que Deus me queria naquela universidade, mesmo eu não querendo ficar lá. Porque de 22 jogos que a Columbia Bible College jogou no ano anterior, eles perderam 21. Só ganharam um jogo. Aí depois as coisas mudaram um pouquinho, mas não foi por causa de mim, por causa de outras contratações, né, entre aspas, que teve lá. Antes de voltar para o Brasil, eu fiz uma viagem para a Alemanha, para fazer um mês de viagem missionária lá. E eu senti que Deus confirmou no meu coração o chamado, porque nós estávamos lá compartilhando do amor de Cristo, compartilhando do amor de Deus através do esporte. Nós fizemos clínicas de basquete, nós fomos visitar em praças e evangelizamos em vários lugares. Então foi um momento assim muito especial na minha vida. E uma outra viagem também que eu fiz foi uma viagem para a Tailândia, que a gente também ficou um mês lá. Nós servimos da mesma forma, um pouquinho além da viagem da Alemanha, foi que lá na Tailândia nós servimos também em um orfanato. O missionário, Rick Sanchez, ele é o coordenador, ele que criou lá um orfanato com crianças que são filhos de pessoas com AIDS. Então isso também me tocou, assim, e o esporte, ele tem essa habilidade, essa força de unir pessoas diferentes, de status sociais diferentes, de histórias diferentes, porque ali na quadra, ali no campo, todos são iguais. E dessa forma, eu entendi também que no corpo de Cristo, todos têm a sua importância. Claro, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu chamado específico. Mas cada um é individual e Deus ama cada um do jeito que é. Eu falei, puxa, eu quero servir com o ministério, eu quero servir, obviamente, pregando a palavra, falando sobre a fé, falando sobre Deus, sobre teologia. Mas também tem algo a mais nessa base de tudo isso, que é a família, relacionamento familiar, que começa lá no relacionamento do namoro, noivado, casamento, e depois, assim, muitos detalhes no casamento e criação de filhos. Então, atualmente tenho 2 filhos, o Gabriel e a Laura, que é um desafio, mas é uma herança do Senhor. Deus, ele me colocou no ministério da igreja local. Ele me chamou para o ministério pastoral e eu amo servir pessoas. Eu amo ver pessoas sendo desenvolvidas na palavra de Deus e sendo mais parecidas com Jesus. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente, a Igreja Batista de Vila Mariana, os seus pastores, por ter me acolhido e por ter me dado essa oportunidade de servir. Então, logo depois da minha ida para o Canadá, voltei para o Brasil, tenho servido na IBVM atualmente e sou muito feliz por isso. E creio que
esses 3 pilares vão continuar para o resto da minha vida no meu ministério: esporte, fé e família. Eu gostaria de terminar lendo um versículo que me chamou muito a atenção sobre ministério, que está lá em 1 Timóteo 3,1, que diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato ou ao pastorado, excelente obra almeja. Deus abençoe.